Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de março, estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. O assunto desta semana, completos em Cristo. E o tema de hoje, cravado na cruz. Vamos ler Colossenses 2, versos 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Muitos cristãos usam Colossenses 2,14 como argumento contra a observância da lei de Deus, especialmente a observância do sábado do sétimo dia. O que realmente foi encravado na cruz quando Jesus morreu? Existem várias interpretações. Todavia, nós devemos confiar na interpretação que está de acordo com o todo bíblico. Nem todas as interpretações são corretas. Apesar de a linguagem ser limitada, vou tentar explicar agora a interpretação que se conforma com a Bíblia como um todo. Paulo se refere à lista de acusações que havia contra nós, diz ele, e cita a expressão ordenanças, Colossenses 2,14. Uma interpretação aceitável é que Paulo estivesse tratando sobre as leis cerimoniais escritas por Moisés por ordem de Deus, que Moisés ordenou aos sacerdotes que fossem colocadas ao lado da arca. Basta ler Deuteronômio 31, versos 24 a 26, e não dentro da arca onde estava a lei moral dos 10 mandamentos. Veja, a lei moral dos 10 mandamentos estava dentro da arca. A lei cerimonial foi colocada ao lado da arca. Paulo mencionou a circuncisão, que não é feita por mãos humanas, Colossenses 2,11, ou seja, a circuncisão do coração, Romanos 2, 28 e 29, e Deuteronômio 30, verso 6. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial, Levítico 12, verso 3 e Êxodo 12, verso 48. Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e ao batismo por imersão. Por meio do batismo, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo, Colossenses 2, versos 11 e 12. Essa experiência de conversão é descrita como o momento em que estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados, Colossenses 2,13. A palavra ordenanças, que está em Colossenses 2,14, refere-se a decretos legais e seculares, Lucas 2,1, Atos 17,7, ou também a regulamentos eclesiásticos, Atos 16, verso 4. Esse termo grego aparece apenas mais uma vez nos escritos de Paulo, em referência à lei cerimonial, que servia como uma parede de separação entre judeus e gentios. Efésios 2, 14 e 15. Paulo parece reforçar que os crentes gentios
não precisam guardar a lei cerimonial, incluindo a circuncisão, nem obedecer aos regulamentos de pureza relacionados a essa lei, Atos 10, 28 e 34 a 35. Paulo nunca sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como a violação dos 10 mandamentos, Romanos 7, 7. Outra interpretação sustenta que o escrito de dívida de Colossenses 2,14, cravado na cruz, não se refere à lei cerimonial, mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa do nosso pecado, conforme Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz ao morrer em nosso lugar, 2 Coríntios 5,19, Gálatas 3,13. Portanto, concluo afirmando o seguinte: Paulo, em Colossenses 2,14, não está falando sobre a lei moral, mas sobre a lei cerimonial que foi encravada na cruz, porque era a sombra de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus encravou na cruz o salário do pecado, permitindo salvação a todo aquele que crê. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.